Continuando então falando sobre os princípios, nós temos ali o princípio agora da segregação de funções. O que é a ideia da segregação de funções? Distribuir as funções entre diferentes pessoas. É essa a determinação da legislação. Ao invés de eu concentrar todas as funções que são realizadas durante o processo licitatório em um único agente, nós vamos distribuir. Princípio da motivação, já é princípio conhecido. A administração tem que apresentar os motivos das suas decisões. Então, se durante um processo licitatório a administração decide pela inabilitação de um licitante, ela tem que apresentar os motivos. Vinculação ao edital, muito similar com o que acontece no concurso público de vocês. A banca CRS não pode colocar na prova uma questão sobre uma matéria que não está prevista lá no edital. Aqui, a mesma ideia. A lei da licitação é o edital. Tanto a administração pública quanto os licitantes deverão observá-lo. Julgamento com critérios objetivos é sempre por quê? Porque eu não posso estabelecer critérios subjetivos de julgamento. Não tenho condições de fazer isso. Agora, se eventualmente, numa situação, num caso concreto, eu não tenho como realizar a licitação com critérios objetivos, cabe ao administrador observar se não estamos diante de uma situação de inexigibilidade de licitação, como, por exemplo, a contratação de um artista. Eu não tenho um critério objetivo para falar qual cantor é melhor do que o outro. Então, às vezes vai cair na contratação direta. Segurança jurídica na relação com a administração pública. Então, a partir do momento que a minha empresa deseja e começa a participar de um processo licitatório, o ordenamento jurídico vai conferir uma segurança a ser observada pela administração. Razoabilidade e proporcionalidade, que a gente já conhece. Competitividade. Ampliar a competitividade é sempre importante. Quanto maior o número de participantes, maior o número de propostas, mais acirrada essa disputa. Celeridade de ser sério, de ser rápido. Tanto é que hoje a regra é a realização do processo licitatório pelo meio que online, excepcionalmente o meio presencial. E querendo ou não, isso dá mais celeridade também. E ainda a economicidade. Os dois últimos itens a destacar, você tem a sustentabilidade, ou a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, lembrando ainda que atualmente a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em grande parte, ali da metade até o final, hoje já trata sobre direito administrativo. Então, esses princípios, o rol que você precisa levar. Vamos só destacar a segregação de funções. O artigo 7º ele fala que a autoridade mencionada no seu caput tem que observar este princípio, não podendo, portanto, designar o mesmo agente público para atuar simultaneamente em várias áreas, em várias funções que são passíveis de risco, para poder tentar o quê? Reduzir a possibilidade da ocultação de erros, porque a ideia é a seguinte: se eu tenho vários servidores e um erro aconteceu, não é possível que ali no meio não vai ter alguém que vai olhar e falar assim, não, pelo amor de Deus, está errado. Você tem ali uma situação até de fraude acontecendo. Alguém levanta a mão e fala, opa, vamos parar essa licitação. E essa regrinha do artigo 7º, ela tem que ser observada, inclusive ali nos órgãos de assessoramento jurídico, que em vários momentos o assessor jurídico ele vai dar parecer, ele vai analisar, e também órgãos de controle interno da nossa administração. Ainda dentro dos princípios, o princípio da publicidade, que eu vou juntar com o princípio da eficácia. Cuidado para não confundir eficiência com eficácia. A publicidade dos contratos, ela está lá na parte do artigo 94. E a legislação diz para a gente que a divulgação no PNCP, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas, é indispensável, e olha a palavra que está aparecendo aí, para a eficácia dos contratos administrativos. Então, regra geral, eu assino o contrato e mando publicar no portal. A lei fala que tem que ser feita essa publicação dentro de 20 dias da assinatura, quando teve processo licitatório, e dentro de 10 dias da assinatura, quando não teve processo licitatório.
nos casos de inexigibilidade, de dispensa de licitação. Agora, a lei, ela de forma muito acertada, observou o seguinte: em algumas situações, é dispensável a licitação, ela não será realizada em situações de urgência, de emergência. Uma grande enchente que atinge o município e ele precisa realizar a compra de água potável para distribuir para a população. Como condicionar a eficácia, a produção de efeitos desse contrato a data posterior à publicação? Aí vem a exceção. Nos contratos que são celebrados com urgência, aí é diferente. Eles já vão ter eficácia a partir da data da assinatura e depois a gente manda para a publicação, sob pena de nulidade do processo. Falando um pouquinho agora sobre um outro item que são os agentes públicos, os agentes que vão atuar durante a realização do processo licitatório. Então, nós vamos ter a autoridade máxima ou aquela que foi indicada lá dentro das normas. Caberá a essa autoridade designar os agentes que vão desempenhar as funções para a execução da 14.133. E a lei traz para a gente os requisitos. Requisito de número 1. Sejam preferencialmente servidores efetivos ou empregados públicos do quadro permanente. O servidor efetivo é aquele que ocupa cargo efetivo, ingressou através de concurso, regime estatutário. O empregado público ingressa também através de concurso, mas com regime seletista. Preferencialmente, os agentes que vão atuar tenham atribuições, o desempenho das funções ali que são relacionadas a licitações e contratos administrativos, ou então tenha capacitação comprovada para isso. E aí a legislação fala, olha só, formação compatível ou qualificação atestada até mesmo pelas escolas de governo. Exemplo, no Tribunal de Contas aqui no estado de Minas Gerais, lá dentro funciona uma escola de governo. E terceiro requisito é a questão do vínculo, do parentesco, que não pode ter. E a limitação é até terceiro grau, o que facilita na nossa memorização, porque está de acordo com a súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal, que veda o nepotismo e é até terceiro grau. Peço licença para fazer a leitura. Não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da administração, nem tenham com eles um vínculo de parentesco colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou de natureza, vínculo ali de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil. Então, restrições para garantir o quê? A ideia de igualdade, a ideia do julgamento objetivo. Agora, falamos sobre os agentes. E dentro desses agentes que vão atuar no processo licitatório, nós temos ali aquele que tem o nome, abre aspas, de agente de contratação. O agente de contratação é que vai conduzir o processo licitatório. É uma pessoa designada por essa autoridade competente, só que aí não é preferencialmente, tem que ser entre servidores efetivos ou empregados públicos do quadro permanente. O agente de contratação, ele toma decisões, ele acompanha a tramitação do processo licitatório, ele dá impulso ao procedimento, está parado ali, encerrou uma etapa, vamos para a próxima, e executa todas as outras atividades necessárias. Às vezes, o agente de contratação não tem ali o conhecimento necessário. E aí, o que ele pode ter? O auxílio de uma equipe de apoio. Mas a equipe de apoio não é que vai montar um grupo com ele. Ele é que é responsável. A equipe vai estar lá do lado dando esse suporte quando ele for necessário. Por isso que a lei fala que é o agente que responde de forma individual pelas suas decisões, a não ser que ele seja induzido ao erro por essa equipe que está ali ajudando. Então, cuidado. Eu tenho os agentes que vão atuar na administração e tenho o chamado agente de contratação. Uma observação: no caso de licitações que envolvam bens ou serviços especiais, o agente de contratação ele pode ser substituído por uma comissão de contratação. Esta que será formada por, no mínimo, 3 membros
porque eu tenho ali bens e serviços especiais, pensando ali uma situação de grande complexidade, e aí esse grupo, a comissão é que responde de forma solidária. Agora vamos imaginar que eu, Patrícia, participo dessa comissão. A comissão tem 4 membros, pode ter 4? Pode, porque a lei fala mínimo 3. E aí eu não concordo. A comissão vai tomar uma decisão que eu não concordo. E pela regra, eu vou responder solidariamente? Aí não. Porque olha o que está falando aqui embaixo: ressalvado o membro que expressar uma posição individual divergente, fundamentada e registrada em ata. Aí temos, então, a exceção dessa obrigatoriedade de responder de forma solidária.